Olá! Hoje no Mundo Político a gente faz mais uma entrevista da série com os presidentes de partidos sobre as eleições municipais deste ano. Eu vou conversar com o deputado federal Charles Evangelista, que é presidente estadual do PSL. Deputado, muito obrigada por atender o Mundo Político. Obrigado você, Vivian, pelo convite, por abrir as portas aí para a gente. Saudar também todos os telespectadores aí da TV Assembleia que nos acompanham. Deputado, o PSL cresceu em filiação e representação, mas falta a legenda capilaridade. Esse vai ser o desafio dessas eleições? Falta legenda? Capilaridade. Sim. Bom, Vivian, o que acontece? Realmente, o partido, eu assumi o partido em novembro do ano passado, né? Nós pegamos o partido com 120 comissões provisórias e fechamos no final de abril, né, que é o prazo das filiações para disputar as eleições de 2020, nós fechamos com 336 comissões. Então, ele foi o partido que mais cresceu em número de comissões provisórias e também o partido que mais cresceu em número de filiações, né? Então, o que a gente fez, na verdade? Até por falta dessa capilaridade, falta dos mandatários, nós percorremos cada rincão de Minas Gerais, andamos muito realizando encontros regionais, buscando levar a ideia do partido, né, para esses possíveis pré-candidatos e buscando os possíveis pré-candidatos que teriam o mesmo perfil do partido, né? Então, hoje nós temos uma estrutura muito bem montada para a gente poder disputar essas eleições. Estamos muito confiantes com relação à pré-candidatura de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Pois é, quais são as metas? Né? O que é prioridade para o partido, as cidades que são prioridade, o volume delas, né? O que eles têm de meta para 2020? Sim, na verdade, o que acontece? O partido é um partido, né, que explodiu no crescimento agora, em 2018, obviamente. Na janela partidária, né? Não, 2018. Ainda em 2018. Na era bolsonarista. Com a eleição do presidente Bolsonaro, né? Então, lá, o PSL abriu as portas do partido para que o presidente pudesse vir candidato e, pela popularidade do presidente também, teve essa explosão gigantesca, tanto na bancada federal quanto na bancada estadual e alguns governadores também. Então, o que acontece? Nós percorremos cada canto desse estado e hoje a gente vê que o partido ele está muito bem consolidado, né? Todas as comissões provisórias nossas, praticamente todas, nós teremos chapas de vereadores. Então, nós temos de meta eleger em Minas Gerais pelo menos 400 vereadores, né? Hoje nós temos 120 pré-candidaturas de prefeito. A gente acredita que consegue eleger pelo menos de 50 a 60 prefeitos e algumas candidaturas também de vice-prefeitos, que a gente está fazendo essas composições agora no final, né? Então, a gente está muito empolgado, muito esperançoso. O partido tem uma estrutura muito grande, né? Tanto de bancada quanto de estrutura financeira, e a gente busca sempre investir esses recursos dessa estrutura com responsabilidade. Tanto é que também, né, nós fomos o partido, o ano passado, que mais economizamos com relação ao gasto de fundo partidário, né? Você pegar a relação do que nós recebemos, do que nós gastamos, nós somos os que mais economizamos também. Uhum. Entre as cidades, tem naturalmente aquelas cidades que são mais populosas, as chamadas cidades polo, as que têm segundo turno, não é? Elas têm uma prioridade sobre as outras? Ou como é que é a lógica, a estratégia do partido em relação a essa ocupação, a essa disputa pelas prefeituras? Sim, com toda certeza. O partido ele visa prestigiar todos os cargos, desde vereador, vice-prefeito, prefeito, né? Todos os cargos a gente estamos... Porque, na verdade, para um partido ser forte, precisa de todos os cargos. Agora, obviamente, a força de um partido, ela se mede muito pela bancada de deputados federais, né? A força do partido e força estrutural também. E, obviamente, bancada estadual, né? Então, para que a gente possa chegar nas eleições de 2022 e ter um bom resultado,
nós precisamos investir agora nos candidatos certos e tentar eleger esses candidatos. Obviamente, as cidades polos, né, cidades maiores, aí eu pego, por exemplo, no Triângulo, Uberlândia, Uberaba, no norte, Montes Claros, leste, Patinga, sul, Varginha, Pouso Alegre, Juiz de Fora, Muriaé, na Zona da Mata. Essas cidades são cidades polos e cidades que normalmente nós temos um tempo de televisão. E o PSL ele é um dos partidos com maior tempo de televisão. Então, obviamente, ela influencia também diretamente nas outras cidades, né? E aí a gente tende a investir mais, com toda certeza, né? Poder ajudar mais os candidatos a prefeito, candidatos a vereadores e, obviamente, tentar eleger também nas cidades menores, que a importância para a gente é a mesma. A pergunta seguinte implica na história recente do PSL. O PSL era um partido pequeno, que, como o senhor mesmo mencionou, se torna um partido grande, é a segunda bancada da Câmara no Congresso e tem uma representação, tem um fundo partidário poderoso e tal, mas ele, depois que a família Bolsonaro deixou o partido, ele deu uma reduzida de tamanho, agora com a janela partidária ele cresceu, ganhou aí 91 mil filiações, e o que eu queria é que agora o senhor dissesse como é que o partido vai se apresentar para o eleitor, depois de passar por essas experiências, essas idas e vindas, aí, essa mudança enfim, houve uma mudança de cara, vamos começar por aí. Vivi, a gente encara isso com muita tranquilidade. Esse crescimento do partido, na verdade, quando eu assumi o partido em Minas Gerais, a presidência estadual, o presidente Bolsonaro já havia saído do partido. Então, um dos grandes desafios que eu tinha era não trazer a briga nacional para dentro de Minas Gerais. Por isso que a gente teve esse desempenho muito bom e a gente conseguiu não trazer essa briga, né? Então, assim, independente do... O desempenho daqui é melhor do que o de outros estados, na comparação? A gente tem... na verdade, tem alguns estados também que teve um desempenho muito bom, mas o desempenho em Minas Gerais, ele é notável, que foi de excelência muito boa. Desculpe, eu te interrompi, pode continuar. Tá. Então, o que acontece? Independente do presidente né, ter continuado no partido ou não, nós tivemos esse crescimento muito grande, buscando andar no Estado, falar das propostas, da gente tentar trabalhar, né, mostrar que os nossos deputados estão trabalhando com as propostas em comum de 2018, valorização da vida, liberalismo econômico, combate à corrupção, valorização da segurança pública. Então, coisas que nós defendemos nas eleições de 2018 e estamos ainda defendendo na Câmara dos Deputados, mostrando para os nossos pré-candidatos que isso não seria diferente. Bolsonaro estando no partido ou não. Obviamente, com a saída dele sempre tem uma perda, né, pela popularidade, foi eleito por 57 milhões de eleitores. Agora nós tivemos, pela nossa grata surpresa, uma manifestação também do presidente Bolsonaro alegando que tem interesse de voltar para o partido. Isso, obviamente, nos dá uma credibilidade ainda maior. Por quê? Ele saiu de partido por uma briga, uma disputa pessoal, né? Saiu do partido para se filiar a um outro, tentar montar um outro partido. Esse projeto, por exemplo, de montar um outro partido, parece que não viabilizou tão facilmente, né? E aí olhou os outros partidos, não encontrou, eu tenho certeza absoluta, que pelo PSL fez o Bolsonaro, o partido não faria, né? O PSL abriu as portas realmente do partido, ele tinha autonomia total e, assim, de repente, um retorno dele, né? Eu acho que pode ser interessante, isso está sendo construído através dele, do presidente Bivar, que é o único que tem autonomia para falar pelo partido, mas eu acho que é sempre gratificante ter a palavra de um presidente da República que foi eleito por 57 milhões de habitantes falar que quer retornar para o partido. Naturalmente, Bolsonaro parece, inclusive, mais bem avaliado do que estava. Ele vinha com problemas de popularidade, caindo em popularidade, agora parece que deu uma recuperada. Então, na verdade, qualquer partido que tenha algum tipo de alinhamento pode ter interesse, porque ele deve pesar nas eleições municipais. A presença dele, a participação dele pode pesar.
Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, eu vi a declaração sua dizendo que esse é um partido que quer se firmar como o maior partido de direita, que não quer extremismo, que defende uma pauta liberal e tal. A volta de Bolsonaro não poderia, eventualmente, representar uma dificuldade do partido firmar um perfil diante do eleitor? Um perfil, como o senhor apontou em declarações anteriores, mais ideológico, mais definido, mais claro? Vive, na verdade, pessoas passam. O partido é uma instituição sólida que vai continuar, pode até trocar presidente, entrar outro, né, ter outras eleições de presidente, mas o partido ele continua, né? Então, o que acontece? Claro que a volta do presidente Bolsonaro para o partido seria uma honra, eu acho que não para o PSL, a ida do presidente, não para o PSL, mas eu acho que para qualquer partido, né? Tanto é que o PSL, junto com o Bolsonaro, estiveram os 57 milhões de votos. Agora, é muito bom deixar claro o seguinte, um tem que reconhecer o outro. Eu acho que o Bolsonaro tem que olhar para o PSL e saber, opa, pera lá, se o PSL não abrisse as portas, eu não era o presidente. E o PSL tem que olhar para o Bolsonaro e falar, se o Bolsonaro não tem essa popularidade toda, o partido não era o que é. Então, eu acho que uma possível volta, né, eu acho que tem que sentar, tem que conversar, e as coisas têm que acontecer. Falar, ó, aqui ninguém é mais importante que ninguém. Cada um precisa do outro e a ideia é a gente fazer uma composição beneficiando toda a população. O senhor mencionou aí a bandeira anticorrupção, né? O PSL recebeu esse ano 193, vai receber do fundo eleitoral 193.700 milhões de reais. O PSL no Brasil inteiro, né? Nas eleições de 2018, a distribuição desses recursos para candidatos virou alvo de polêmica, né? A gente se lembra bem que o partido foi acusado de lançar candidaturas de fachada, candidaturas especificamente candidaturas de mulheres, que seriam candidaturas de fachada. O PSL vai dar transparência a esses recursos do fundo eleitoral, da aplicação desses, a destinação específica desses recursos? Sim, é muito bom a gente lembrar hoje que o PSL ele é o único partido do Brasil que já tem um sistema de compliance, ou seja, todas as notas fiscais, todo o gasto que o partido realiza, imediatamente é colocado no sistema de transparência e a população tem acesso de como o recurso público foi gasto. Com relação a que você falou, com relação às candidaturas de fachada, é um sistema de distribuição de recursos. Por exemplo, uma mulher é candidata, né? Tem a cota de mulheres, uma mulher é candidata. Então, você tem que colocar esse recurso somente para a mulher. Se você coloca o recurso para ela e ela não tem voto, a gente não tem como controlar isso, né? Então, assim, realmente é uma situação muito complicada. A gente está muito atento para essa situação, porque tem mulheres que a gente sabe que a vida política, né, eu acompanho muito isso de perto, a vida política ela é muito difícil e para a mulher mais difícil ainda, porque por causa das duplas jornadas, várias outras situações, ainda tem que cuidar de casa, então é mais complicado ainda. Então, a mulher que se interessa vir para a política, nós estamos fazendo uma pesquisa, né, fazendo um levantamento, vendo se realmente ela tem condição para que a gente possa colocá-la na distribuição de recursos, justamente com o receio de poder acontecer essas coisas. Então, a gente está muito atento a qualquer tipo de situação, né, para que não possa recair aí na mesma situação. Porque isso pode ser uma dificuldade de procurar, de fazer campanha, mas também é considerado um indício de que esse dinheiro, de fato, não foi destinado à campanha daquela pessoa, não é? Essa que é a questão da candidatura de fachada. Então, o partido está preocupado em como vai influir nessas comissões provisórias. No início da entrevista, o senhor falava sobre a questão de ir buscar lideranças, buscar pessoas que respondessem, não por essas comissões, enfim. Como é que está a interlocução com essas pessoas para evitar para ter clareza, não é,
dessas candidaturas nos diversos municípios, né? Nós somos um estado tão grande. Uhum. Hoje, Vivi, já tem uma resolução da Nacional do partido, né? Inclusive eu sou membro também da executiva nacional, junto com o delegado Marcelo Freitas e outros amigos. Já tem uma resolução da Nacional de como nós estamos como nós vamos fazer com relação à distribuição. Primeiro, com relação à candidatura de mulher. Hoje nós temos uma deputada estadual aí da Assembleia, que é a deputada estadual delegada Sheila, que é a presidente do PSL Mulher. Então, todas as candidaturas, na cota de mulher, no dinheiro de mulher, quem vai mandar, com certeza vai ter que ser mulher. Então, todas as candidaturas irão passar para o crivo dela também, para que a gente possa solicitar qualquer tipo de recurso na Nacional. Então, o homem vai cuidar da candidatura de um homem e nós temos lá a delegada Sheila, deputada estadual, que é muito bem capacitada e que vai cuidar dessa de mulheres. Com relação às comissões provisórias, comissão nenhuma irá receber dinheiro do fundo partidário da Executiva Nacional sem passar pela estadual. Então, nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer também outra coisa muito interessante, nós vamos fazer uma cotação de preço, um registro de preço, por exemplo, gráfica, né? O candidato ele pode contratar a gráfica no seu município? Pode, desde que não passe o preço aonde nós estamos fazendo o registro de preço, né? Aonde uma gráfica grande deu um preço, ele não pode chegar lá e colocar um preço muito acima. Então, a gente está muito atento com relação a essas coisas, né? A gente vai aprendendo com os acontecidos e eu acho que está caminhando tudo assim, para um sucesso muito grande nessas eleições de 2020. Agora, segundo informações do próprio PSL ao TSE, 50% do fundo eleitoral vai ser destinado pela Direção Nacional da Legenda por livre deliberação. Isso, e não há especificação nessa apresentação de como serão conduzidas como será conduzida a distribuição dos recursos, se vai ser para A, B ou C, a não ser naquele caso que é já previsto em lei em relação aos deputados. Então, isso essa livre deliberação, o senhor disse que vai passar pela sua mão, pelo comando estadual. Essa livre deliberação será nomeada, quer dizer, essa livre deliberação vai se transformar em definidos, recursos definidos, para quem que como é? Sim, na verdade, o delegado federal e deputado federal Marcelo Freitas, ele é o tesoureiro da comissão estadual do PSL, então hoje nós dois conduzimos o partido aqui, né? Ele foi um dos que redigiu essa resolução que foi protocolada no TSE e por que foi colocado 50% de recurso que será destinado diretamente pela Nacional. Porque nós queremos fazer tudo com relação à pesquisa. A Nacional, e tem o nosso apoio também, nós não queremos que seja indicado recurso de fundo partidário aonde não tem viabilidade de eleição, aonde não tem uma fidelidade partidária ou qualquer outra coisa. Então, independente. Por exemplo, vamos pegar aqui uma determinada cidade. Tem uma viabilidade, nós vamos pegar os números através de pesquisa. Eu, junto com o delegado Marcelo, deputado federal Marcelo, vamos sentar junto com a Nacional e buscar colocar esses recursos de forma totalmente transparente, totalmente responsável. Agora, deputado, e as cotas vão ser cumpridas? A cota para mulheres, os 30%? Como é que está isso? Isso já está fechado dentro do partido? Com certeza. Hoje, qualquer recurso que chega no partido, 30% já é destinado para a mulher, né? Tanto na nacional quanto na estadual. Como eu disse, a deputada estadual delegada Sheila, ela é a presidente do PSL Mulher, então ela vai estar cuidando dessa parte da cota. Dinheiro que é para ser destinado para a mulher, né, os 30%, será destinado para a mulher, para a campanha da mulher, para valorização e, obviamente, eu acho que a Sheila, mais do que ninguém, ela é uma lutadora incansável com relação à representatividade da mulher. Então, ela não deixaria também qualquer coisa diferente disso. Pandemia. Como é que vocês vão trabalhar? Eu sei que o partido tem recursos, né? O senhor mesmo pontuou.
tem um fundo eleitoral grande, e isso facilita as coisas. Mas a pandemia, por si só, é uma barreira para a campanha eleitoral que passa pelo corpo a corpo, pelo contato dos candidatos com os eleitores, não é? Tem as convenções também, que também são marcadas pela participação presencial, historicamente. O que vocês vão fazer? Ô, Vivian, o que acontece? Só voltando aqui, quando eu falo do recurso do PSL, né? Às vezes as pessoas veem na mídia que tem um recurso de fundo eleitoral e tal. Realmente é um dos partidos que tem o maior recurso, só que na hora que você joga nesse mundo de municípios que tem o país, e Minas Gerais, que também é o estado com o maior número de municípios, o recurso some. A grande verdade é essa. Então, a ideia é gastar o recurso sempre com responsabilidade, com muita transparência. Com relação à pandemia e às convenções, nós temos deixado os municípios bem à vontade, né? Cada município tem a sua peculiaridade, tem a sua diferença com relação à pandemia. Como eu disse, Minas Gerais é um mundo, então tem município que sequer tem um caso de Covid, tem outros que a situação está bem complicada. Então, a gente está deixando os municípios bem à vontade. A única coisa que a gente pede, se tiver qualquer tipo de convenção pessoal ou reunião pessoal, para que seja com todos os critérios, conforme OMS, né, álcool em gel, máscara e tudo. E nós temos agora também essa chance, essa oportunidade de estar fazendo as convenções virtuais. Agora, as municipais ficarão bem à vontade para poder fazer as suas convenções do melhor jeito que lhes convém. Deputado, foi muito discutido nos últimos tempos, e isso é objeto, inclusive, de processo no Supremo Tribunal Federal, as fake news, que foram amplamente utilizadas na campanha de 2018. O PSL, esse PSL que avança para as eleições de 2020, discutiu isso internamente. Como é que vai se posicionar em relação a notícias falsas em campanha eleitoral? Qual vai ser a postura? Então, primeiro, eu acho que politizaram muito esse termo fake news, né? O que eu penso disso? Eu acho que a vida nas redes sociais é como se fosse a vida fora das redes sociais, né? Então, você não tem o direito de cometer qualquer calúnia, injúria ou defamar qualquer pessoa, né? Porque você tem ali as sanções que você será cobrado, terá que pagar na justiça, né? E terá que responder. E a vida na rede social, eu acho que não pode ser diferente, né? É muito perigoso hoje, de repente, qualquer prática de notícia falsa ou qualquer outra coisa, né? Você acaba com a reputação de uma pessoa e muitas das vezes provoca ira nas pessoas, que pode ter até linchamento e outras coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria. Eu acho que notícias falsas, quem levanta esse tipo de notícia, né? A polícia podendo investigar e podendo descobrir, eu acho que realmente as pessoas têm que pagar por isso, né? Porque, ao meu ver, a vida fora das redes sociais é muito parecida com a vida dentro das redes sociais, e a destruição de reputação, né, ou qualquer outra coisa, de família, acho que não vejo muita diferença. Então, sou contra notícias falsas na internet. Eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de coisa têm que pagar criminalmente. Há alguma orientação para o senhor? Não, na verdade, a orientação, a gente sabe que a internet, algumas coisas descobre, outras não, né? A orientação é não espalhar qualquer tipo de notícia falsa de qualquer candidato, de qualquer adversário político, né? E sempre que se deparar com uma notícia falsa ao seu respeito, comunique à polícia, peça dentro das possibilidades para que se faça uma investigação, e a pessoa que fez isso pagar por essa situação. Deputado, muitíssimo obrigada pela conversa. Foi um prazer conhecê-lo e ter essa conversa esclarecedora aí para as eleições de 2020. Eu que agradeço, Vivian. Nós estamos sempre à disposição, né? Como eu disse, a ideia do PSL agora é buscar eleger o maior número de vereadores, vice-prefeito, prefeito, se consolidar como o maior partido de direita do Brasil e chegar em 2022 também preparado. Pode ter certeza que nós não vamos decepcionar.
Eu conversei com o deputado federal Charles Evangelista, ele é presidente estadual do PSL. Mais uma vez, obrigada. Até, viu? Até a próxima. Abraço. Até a próxima.